Segundo ano, se liga só. Nos capítulos passados nós estávamos estudando pirâmides. Agora a apostila nos convida a estudar cilindros. E deixa eu falar pra você, baseado no que nós estudamos em prisma, que foi antes de pirâmide, o que é um cilindro. Um prisma, Cauane, eu falava pra eles que eu tenho um polígono em cima, que é uma base. Minto, eu tenho uma base que ela é um polígono. E eu tenho essa mesma base em cima. E eu tenho as arestas laterais ligando cada vértice dessas bases. Eu até tenho o exemplo clássico do paralelepípedo e do cubo, correto? Mas eu poderia ter um prisma de base hexagonal, heptagonal ou octogonal, correto? Eu vou falar assim pra você que o cilindro nada mais, nada menos é do que um prisma de base circular, correto? Quando a base do meu prisma ele é uma circunferência, correto? Ele se torna um cilindro. E ele vai ter as mesmas propriedades do prisma, volume, por exemplo. Olha só aqui ó, a área. A área total do cilindro ela vai ser também a área lateral, mais 2 vezes a área da base. O volume do cubo também vai ser a área da base vezes a altura, é a mesma coisa, mas a gente vai ver que como a base é uma circunferência, nós vamos envolver ali as propriedades da circunferência para calcular essas relações. 2 exercícios pra gente fazer, isso daqui que é novo, que é a seção meridiana, só vou falar o que é para vocês se localizarem nos exercícios que você vão fazer. Esse primeiro vídeo vai ter uns 10 minutinhos, o vídeo de atividade vão ter 5, 7 minutinhos e é o famoso matéria dado, porque essa matéria ela é fácil, ela é linda, ela não dói, porque vocês já pegaram muito base lá em prisma, correto, Cauane? Cauane, o que é um cilindro? Eu poderia falar aqui a definição, mas eu já falei, um cilindro nada mais, nada menos é do que um prisma de base circular, mas eu vou falar pra você assim, tem de 2 planos, em que um não pertence ao outro, um plano aqui, um plano aqui, eu faço uma circunferência em um plano e uma circunferência em um outro, em planos paralelos, e ligo esses planos com uma parada que nós vamos chamar de... Não tem o que chamar, nós vamos pegar um paralelepípedo, olha só, tá vendo? O negócio, e vamos enrolar esse negocinho e nós temos um cilindro. Eu posso ter um cilindro regular e um cilindro não regular, tá vendo? Aí deixa eu apresentar aqui pra vocês também, passo a passo, os elementos desse cilindro. Eu lembro muito bem, eu entrando no segundo ano passado, e explicando essa matéria, eu lembro de muito bem. Eu tenho aqui, no caso do polígono, no caso do cilindro regular, o eixo e a altura vão se coincidir, tá vendo? Mas eu vou dar até um exemplo desse cara daqui, ó, em que aqui... Cadê a preta, Chu? Tá na sua vista? Não? Vou fazer com a verde mesmo aqui, ó. Nesse caso daqui, em que esse cara daqui vai ser o eixo, correto? E esse cara daqui vai ser a altura. Correto? Base. E base. Raio, olha o raio aqui, show. Raio. E raio. E essa linha daqui, ó, é o que a gente chama de geratriz. Correto? E um polígono regular. A geratriz é igual à altura. A gente pode ligar com essas propriedades. E um cilindro, eu falei aqui polígono, e um cilindro regular, eu posso falar que a geratriz é igual à altura, que também é igual ao eixo. E aqui eu posso falar que a geratriz, aqui ó, ela é igual ao eixo e ela é diferente da altura. Correto? Outra coisa também que eu quero mostrar óbvio pra vocês é a planificação do cilindro. Uma circunferência em cima, uma circunferência embaixo, e eu tenho aqui um paralelepípedo mostrando aí. Deixa eu mostrar pra vocês o que isso daqui representa, qual que é a largura desse cilindro da planificação, que isso é muito importante, e qual que é o comprimento. Eu quero mostrar pra vocês que o comprimento desse cilindro, ele tem que ser, ele não pode ser algo diferente do que a circunferência desse círculo daqui. Você concorda comigo? Porque é esse cara daqui que vai envolver essa circunferência. E como que eu calculo a circunferência? Não é 2 vezes o π vezes o raio? Raio esse. E esse cara daqui, ele equivale à altura.
do triângulo, do cilindro, correto? Isso é muito importante. Isso vai ser isso daqui que eu tô mostrando pra vocês na planificação é uma bagagem absurda em vários exercícios que vocês irão encontrar na apostila de vocês. Correto? Foi? Tá tranquilo? Uhum. Quantos minutos de vídeo? 5. Beleza. E 20. 5 e 20. Chu, a área do cilindro. Ela vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Como que eu calculo aqui a área lateral? A área lateral é isso daqui. E a área da base é esse cara daqui. Correto? 2 vezes a área da base, porque eu tenho 2. A área lateral, sendo esse triângulo aqui, como que eu calculo a área de um retângulo, perdão? Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Qual que é a base desse cara? 2πr. E qual que é a altura? É o h, que é a altura do cilindro. Então, essa área lateral, ela vai ser base, olha aqui, ó, 2πr vezes a altura, que é a própria altura do triângulo. Correto? Mais 2 vezes a base. A base, ela é πr ao quadrado. Você concorda comigo? Vou colocar aqui 2πr ao quadrado. Concordou comigo? Isso daqui é uma fórmula boa para a área do cilindro. Eu me fala assim, Pedro, tem uma fórmula melhor? Pergunta. Tem uma palavra? Tem. Pergunta qual? Eu posso colocar algumas coisas dele em evidência, não posso? O que eu consigo colocar em evidência aqui? 2πr. Não, só 2. Não, porque esse r ao quadrado é como se fosse isso daqui, ó. Não faz sentido? Uhum. Então eu colocando 2πr em evidência, eu tenho que multiplico vezes a altura mais Shelly, que susto. Não. 2πrh mais 2πr ao quadrado. É isso aí mesmo. Isso daqui é uma fórmula boa. É uma fórmula boa. Você pode usar as duas. Correto? Por último, eu vou falar sobre o volume do cilindro. Essa aula, ela tá sendo, muito óbvia, porque ela vai ser uma aula óbvia pra você se você já tiver com a bagagem que a gente trouxe de Prisma. Tem 7, 8 minutos de vídeo e se você tá boiando nessa aula porque eu não tô sendo tão explicativo como eu costumo ser, pausa essa aula, assiste a aula de Prisma, depois você vem e assiste a aula de Pirâmide, e também a aula lá de Introdução à Geometria Espacial, que essas 3 aulas vai te dar uma bagagem sinistra pra gente nem precisar gastar neurônios pra entender isso daqui. Eu tô mentindo, Cauane? Não, né? Porque olha só, Cal, o volume do cilindro sendo a área da base vezes a altura é simples. Qual que é a área da base? Não é 2πr? Então olha só aí pra mim, Cauane, o volume do cilindro, olha. 2πr vezes a altura. Esse daqui é o volume do cilindro. Gente, não dói, não machuca, é lindo, é fácil. Correto? A última coisa que eu vou falar aqui vai ser sobre a seção meridiana. O que é a seção meridiana? Eu tenho aqui o centro do meu cilindro e eu traço aqui um plano que vai ligar os meus 2 raios, no caso o diâmetro, correto? Ele da base de cima vai ligar até o diâmetro de baixo, formando ali o que a gente chama de seção meridiana, que é o paralelepípedo que está no centro do cilindro. O cilindro é esse que, se nós rotacionarmos, ele vai formar um cilindro. O cilindro é o que a gente chama também de sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? Quando eu tenho uma figura plana, como por exemplo, vamos supor que esse paralelepípedo aqui, se eu giro esse cara, e você imagina ele deixando rastros aqui enquanto eu giro, eu vou ter um cilindro. Ou seja, o cilindro é um sólido de revolução que se originou desse retângulo. Ou seja, o retângulo é a seção meridiana do cilindro. Outro caso é uma circunferência. A circunferência, se eu rotaciono ela vai me dar uma esfera. Logo, eu tenho que a esfera também é um sólido de revolução. Nós ainda vamos estudar esfera, ainda em Matemática 2. Correto? Correto, gente.
Assim, falta eu fazer ali aqueles 2 exercícios. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo que tem, porque a Kawane simplesmente saiu daqui. Olha que lindo, 10 minutos de vídeo só. Vou pegar aqui a atividade, que eu vou fazer o exercício contextualizado 1 e o exercício contextualizado, o exercício conceitual 1 e o exercício conceitual 2. Que o fácil, um pouquinho difícil, tem muito cálculo aqui e já vai ser bagagem suficiente pra gente entender a matéria, correto? Não coloquei o enunciado, porque que eu meio que eu já decorei como que faz. Nossa, eu tô tão acostumado a fazer esses exercícios. Esse 1, ele fala o seguinte: eu tenho 2 cilindros que tem dimensões diferentes, ele me dá todas as dimensões desse cara e não me dá a altura desse. E ele fala assim, sabendo que os dois têm o mesmo volume, qual que é a altura desse cara daqui? Cara, tem 2 jeitos de fazer esse tipo de exercício. Você pode ser um cara, assim, bem leigo na matemática, bem leigo mesmo, e falar assim, leigo porém inteligente, sabe? Meio um cara cabeça e fala assim, poxa, eu tenho que o volume desse cara daqui, né? Tratando desse daqui que eu tenho todos os dados, eu consigo achar o volume desse cubo daqui, né? Eu pego aqui um 2πr H, que é a área, que é o volume do cilindro, eu substituo aqui os dados e coloco ali tudo que eu preciso, correto? Correto. Aí você vem aqui e faz, o volume do cilindro, então, ele vai ser 2 vezes π, não precisa substituir o π. Eu sempre falo com vocês o símbolo do ano. Deixa o π para você substituir no final. Ai, professor, π é igual a 3,14. Eu sei, você sabe, mas não precisa substituir. Calma, que no final a gente sempre vai poder cortar ele. 2π. O raio desse cara daqui, olha só. Se o diâmetro tem 16, o raio desse cara daqui é 8. Chu, você vai me ajudar na calculadora, tá? 2π vezes 8 e a altura que é 14. Então o volume desse cubo daqui, vai ser 16, 8 vezes 8, 16, 16 vezes 4, show. É 64, né? Uhum. 64π. Deixa ele aqui, beleza. Ótimo, maravilhoso. Eu não tendo a altura daqui, eu posso pegar esse cara daqui, e passar essa fórmula pra cá, fazer o contrário. Eu tenho que o volume do cubo é 2πrH, correto, Chu? E agora eu tenho esse volume daqui, Os dois não têm o mesmo volume, então no lugar desse cara daqui, eu vou colocar 64π. Então eu vou ter que 64π vai ser igual a 2π, o raio desse cara que é 6, se o diâmetro é 12, o raio tem que ser 6, metade. E a altura vai ser o meu negócio. Pedro, por que você falando não substitua o π? Porque olha só, calma. Eu corto. Que lindo. Aí o que eu tenho aqui, Vou fazer de verde agora, 2 vezes 6. 12, né? Então eu vou ter que 64 é igual a 12H. Isso aqui a gente sabe fazer? Isso aqui a gente não sabe fazer? A altura é igual a 64 dividido por 12. Faz aí pra mim. 5,333. Que? Faz de novo. 5,33333. Não, tá errado. 64 vezes 4 dividido por 36. Não, tá errado. Me ajuda a ver aqui onde que eu errei. Faz 12 vezes 4, quanto que é? 48. Beleza. Chu, você sabe onde que eu errei? Pergunta. Fala onde que eu errei. Eu errei na construção desse negócio. Fala. O volume do cubo é a área da base vezes a altura. E a área da base aqui, vocês vão até me desculpar por esse mole. Esse cara daqui, 2πr, é a circunferência. Correto? Vou colocar aqui, Abre um asterisco aqui. A circunferência é 2πr. Correto? A área é πr ao quadrado. Tomara que vocês tenham percebido isso.
Então, como é que eu vou fazer que A é 2 vezes a área do cilindro e a da base, perdão, e essa área daqui, ela é πr ao quadrado, e na fórmula eu vou colocar ela 2 vezes, porque essa repete e essa repete, eu vou colocar 2πr ao quadrado. É um erro comum? Me responde. Não. É. É. Você confundir. Não, pra mim é algo de falar, pô, desculpa, tô ensinando errado. Tô dando aqui um desvio de atenção, fazendo com que vocês não entendam. Mas deixa eu aproveitar esse meu erro aqui pra falar. Em alunos de ensino médio, esse é um erro comum. Você confundir fórmula de área com circunferência. Correto? Então, vamos consertar isso daqui sem mexer muito no cálculo para que a gente entenda. Olha só aqui, vou colocar ao quadrado aqui e ao quadrado aqui, correto? Então aqui, ó, o raio ao quadrado aqui é 6, tá vendo? O raio aqui é 6. Então eu vou colocar ao quadrado aqui também, e no 8 eu vou colocar ao quadrado aqui também. Aí eu vou apagar daqui pra cá e vou fazer de novo. Correto? Não, vou ter que apagar aqui também. Que vai mudar todo o percurso. Oi, esse é um vídeo curtinho, cara. Olha aqui. O volume do cubo é 2πr ao quadrado vezes a altura. Então o volume do cubo vai ser 2 vezes o raio ao quadrado vezes 4. Me ajuda aí na calculadora. 8 vezes 8 é 64. Só confirma pra mim. Então vai ser 2 vezes π vezes 64 vezes 4. 4 vezes 2 é 8. 64 vezes 8. 512. 512 π. Correto? Agora vai estar certo. Mesma coisa daqui. Eu já sei o volume do cubo, mas eu vou colocar aqui de novo. 2πr vezes a altura. 2πr ao quadrado vezes a altura. E agora o volume do cubo eu já sei, que é 64π, que vai ser igual a 2π raio 6 vezes 6 ao quadrado vezes a altura que eu não sei. Aí agora, π, cortei com π e vou continuar resolvendo de verde para não ficar... É 512. Ah, verdade. Por que eu coloquei 64? Eu ainda tava com outro resultado, né? 512π. Cortei π com π e vamos fazer de verde para não ficar tão embolado. 512 é igual a 2 vezes 36, que é 6 ao quadrado. A altura, faça isso aqui pra mim, não precisa assim, deixa eu fazer aqui bonitinho. 36 vezes 12, calma, 72, relaxa. 512 é igual a 72 vezes a altura. Logo, a altura vai ser 512 dividido por 72. Quanto que deu? 7,1. Agora tá certo. 7,11 aproximadamente. Fala assim, Pedro, tem um jeito mais fácil de fazer esse exercício? Me pergunta. Tem. Me responde. Fala assim, oh my god, how? Fala. Oh my god, how? Não? Deixa eu mostrar. Vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar esse cara daqui de Czão e esse cara daqui de Czinha. O que eu sei é que o volume de Czão tem que ser igual ao volume de Czinha. Correto? E o volume de Czão aqui, ó, ele vai ser pra mim, ó, presta atenção. 2π vezes o raio 6 ao quadrado vezes a altura que eu não sei qual que é. Isso daqui tem que ser igual a 2 vezes π, o raio desse cara daqui, 8 ao quadrado vezes 4, que eu sei o que é. Me ajuda aqui, Chu. Vou fazer passo a passo. Esse cara daqui é 36. Posso colocar assim, ó? Eu gosto de fazer isso daqui, ó, como eu tô fazendo, ó. Não sei se vocês gostam. Eu pego aqui e boto aqui 36, 64. Eu acho que é uma mão na roda. 36 vezes 2, me fala aí. 72, né? 72
pi h, deixa eu conferir minha negocinhas aqui, pra ver se eu não estou fazendo... não, hein. Ué. Tá, vamos lá. Qualquer coisa a gente pede socorro. 72π, olha só, 72π tem que ser igual a 2 vezes 64 vezes 4. É o que a gente fez aqui, ó. Não vai dar 512? Vai dar igual a 512 π. Correto? O que eu faço aqui? Olha aqui pra mim. Não vou nem cortar π não. Fala assim, Pedro, não corta π não. Só isola o h, né? Olha aqui. H é igual a 512 π dividido por 72π. Ah, cortei de novo. Aqui 512. Olha só a construção que a gente teve que ter aqui. Ah, esses volumes é igual a esse, então eu vou achar o volume desse. Ah, então, se o volume é igual a esse, é só pegar aqui e substituir por volume. Tipo aquela coisa bem nono ano mesmo, que quando você aprende a fazer esse tipo de coisa, sua mente explode. Uou, mas é muito grande, eu não vou decorar. Poxa, o volume do primeiro é igual ao do segundo? Igual às fórmulas. A gente usa muito isso em física. Lembra? Em física 1, de igualar fórmulas, de lá em MRU, MRUV. Usa isso em matemática também, não é pecado. Correto? É todo um pensamento desenvolvido, remasterizado em 3 fórmulas. Isso é muito bom. Isso é muito convincente para nós leigos mortais. A 2, ela só me pede assim, calcule a área total desse semicírculo aqui, ó. Outra questão que não dói. Essa questão aqui doeu porque eu errei ele de forma boba na hora de colocar a fórmula. Quantas horas que são? 10h30 da noite, né? Ninguém merece também. Sou filho de Deus, não sou? Fala, sou. Vamos lá, Chu. Como que eu vou fazer isso? Área lateral, área total desse cara vai ser a área lateral vezes a área da base, 2 vezes a área da base. Ah, Pedro, já que é um semicírculo, calcula a área total desse cilindro, perdão. Se é um semicilindro, calcula a área de um suposto cilindro total e depois divide por 2. Faz sentido, mas eu teria que somar esse cara daqui, ó. Vamos entender aqui qual que é a ideia dessa questão. A área lateral desse cara daqui, vamos calcular titim por titim. A área lateral desse cara, ela vai ser, olha só pra mim, Chu, se eu fosse calcular a área total desse cara, ele sendo um cilindro completo, seria 2πrh. 2 vezes, correto? Mas eu vou pegar esse cara e vou dividir por 2. Certo? Então, eu vou pegar primeiro desse cara daqui, vou calcular a primeira área desse cara daqui, que é bem importante. Como que vai ser a área desse cara daqui, ó? Vai ser 10 vezes 15. Concordou? Beleza, deixa ela aqui, a gente vai calcular. Não coloca lá a primeira área desse cara aqui. Vai ser 150, não vou deixar de lado. A gente sabe, mas soma aqui logo, vamos fazer uma conta só. Mas esse cara daqui, vamos ver aqui mais. 2 vezes π, deixa o π aqui, coloca o π do jeito que ele tá. O raio, quanto que é o raio desse cara daqui? 10, correto? Vezes 10, vezes a altura. Quanto que é a altura? 15, correto? Se fosse um cilindro completo, não é um semicilindro? Então a gente vai pegar isso daqui e vai dividir por 2. Eu já posso contar aqui direto? Posso? Pode. Beleza, então. Então, a área lateral vai ser 150 mais 150π. É uma resposta boa? É. Mas me fala o que eu posso fazer para melhorar ela ainda? Fala por que não, Chu? Fala por que não. Você nem levou o papel? Fala, não, aqui não, aqui eu não tô fazendo negócio não. Fala por que não. Por não. Vou colocar aqui de novo. 2 vezes o π, fala, 2 vezes o π vezes o raio. Quanto que é o raio desse cara? 5. 5, eu tinha colocado 10.
vezes 15. Boa. Fala, boa. Dividido por 2. Correto? Cortei por 2, aqui não vai dar 150. Aqui vai dar 75. Pedro, por que você dá aula com essa colinha por causa disso daqui, ó? Show? É uma resposta boa? É. Posso melhorar? Pode. Fazendo como? Colocando aqui em evidência. Eu vou colocar aqui o 50 em evidência. Não posso colocar o 50 não. Eu posso colocar 75 em evidência. Fala assim, por que você pode colocar o 75 em evidência, Pedro? Porque eu posso falar que esse cara daqui, ó, é 75 vezes 2. E como esse cara daqui é 75 vezes π, o 75 passa a repetir dos dois lados. Faz sentido? Estou colocando 75 em evidência. Eu tenho 1 mais π. Fez sentido lógico? 1 não, 2. Esse carinha daqui. Como que eu coloco o número em evidência? Colocando 75 aqui. Que número que eu tenho que repetir? Que número que eu tenho que multiplicar por 75 para dar 150? 2. Que número que eu tenho que multiplicar por 75 para dar 75π? Pi. Essa é uma resposta boa. Correto? E como que eu vou calcular aqui agora a área da base? Olha aqui pra mim, show, de verde. Vou calcular de um jeito que eu não sei qual que é o Paranauê, para que vocês entendam. Olha só aqui pra mim, ó. A área da base, ela vai ser o seguinte. Eu tenho 5 aqui. Como que eu calculo a área da base de uma circunferência? É πr ao quadrado. Correto? 2πr ao quadrado no caso do cilindro. Cadê a área da base? Aqui, ó. 2πr ao quadrado. Correto? Então, olha só aqui pra mim. 2πr ao quadrado. Mas o que eu tenho que fazer nesse caso? Ela, se fosse um cilindro inteiro, como é um cilindro repartido no meio, eu vou vir aqui e vou repartir por 2. Correto? Mas eu vou cortar o 2 com 2 e vai ter aqui o que eu tenho, que é a área de uma circunferência só. Por quê? Porque faz sentido. Eu pego essa metade aqui e emendo com a metade de cima, eu vou ter uma circunferência. Fala. Verdade. Fala. É uma verdade pra você? Então a área das duas bases vai ser πr ao quadrado, que vai ser R5 ao quadrado vezes π, que é quanto? Que é 25π. Logo, a área, vou pegar de pretão, não dá? Pretinho. E o pretinho nem tá na nossa visão, né? Não, tá. Não sei, não tô achando. Aqui, ó, só pra matar o vídeo aqui, ó. Logo, a área total desse cara sendo a área da base vezes mais a área lateral, eu vou ter que vai ser 75 mais, que multiplica 2 mais π, tá entendendo, show? Mais 25π. É uma resposta boa? É. Hã? Não? É uma resposta boa, 25π. Vou te perguntar de novo. É uma resposta assim, boa. Mas eu posso melhorar. Fala, como? Tá pegando aqui? Não. Não? Não. Tá pegando aqui, assim, ó? Tá, esse aí é o limite. Tá? Olha só. Eu vou distribuir aqui. Aí eu vou ter Não, Chu, esse é o limite. aqui, ó. Não tá pegando aqui? Não, esse é o limite. Aí eu vou ter que a área da base vai ser 150 mais 75π. Vou repetir esse cara aqui. Mais 25π. Aí eu vou aqui, ó. 150 mais 100π. O que eu vou colocar em evidência aqui? Fala comigo. O 50? Do mesmo jeito. Agora pode. Então eu vou ter 50 que vai multiplicar, peraí, 3 mais 2π. 75 aqui nesse caso. Agora Porque deixa eu te explicar. 150 eu posso falar que é 3 vezes 50. E o 100 eu posso falar que é 2 vezes 50. Logo 50 está repetindo os dois. Basicamente você vai achar o MDC desses dois caras. O máximo divisor comum. Qual é o maior número que consegue dividir os dois? Chatinho. É o famoso em um vídeo, que é cilindro é fácil, matéria dada. Beijo.